cura, a libertação. Deixa o poder de Deus ser liberado sobre a sua vida. Deixa o Senhor incendiar o teu ministério, a tua caminhada, tocar as áreas da sua vida, trazer a cura e a libertação que você tem clamado. Deus está respondendo ao teu clamor, meu irmão, minha irmã. Eu creio, estou convicto que o poder do Espírito Santo está sendo derramado sobre nós nessa noite, que a unção do Espírito Santo de Deus está trazendo cura, libertação, restauração sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém. Toma posse, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Pode sentar, fica à vontade. Meu nome é João Paulo. Para quem não me conhece, já preguei muitas vezes nesse grupo de oração. E é sempre um Pentecostes, não pelo pregador miserável que está aqui, mas pela sede do coração de Deus, pela experiência desse grupo de oração, pelo carisma desse grupo de oração. Deus abre o céu nesse local. Eu sou testemunha, toda vez que eu piso aqui, o Pentecostes acontece, a unção de Deus acontece, o Senhor vem curar os nossos corações. Deus vem falar aos nossos corações de uma forma profunda. Deus vem nos direcionar com a sua graça. É a manifestação do amor de Deus. É Deus nos amando ao extremo, meu irmão, minha irmã. O catecismo da Igreja Católica diz que Deus nos ama ao extremo. Deus, Ele vai aonde você está, Ele vai no mais profundo da nossa alma, do nosso coração. Deus, Ele olha a nossa história, Ele olha as nossas lutas, não importa o que você esteja vivendo, Deus, Ele te alcança. Deus nos alcança na realidade que temos vivido e Ele responde ao nosso clamor. Se você está aqui porque há um clamor da tua alma em direção ao coração de Deus, você espera de Deus, sim ou não? Sim. E essa noite Deus, Ele se faz presente de uma forma poderosa. Deus se deixa ser encontrado por cada um de nós. Olha que lindo isso, Deus se deixa ser encontrado. O Senhor se coloca visível aos nossos olhos. Ao longo da minha caminhada eu vi muitas pessoas dizendo: João Paulo, por que Deus não me responde? Por que eu não sinto a presença de Deus? Meu irmão, minha irmã, todos que estamos aqui vamos viver essa experiência de encontrar, de enxergar o Senhor, de ser tocado pela graça de Deus, porque o Senhor está quebrando as barreiras, o Senhor está fortalecendo a nossa fé, o Senhor está nos avivando nessa noite. Não importa a realidade que você tem vivido, o que você está passando, Deus está avivando o teu coração, porque você está na sala do cenáculo, e todos que estão na sala do cenáculo são impactados pelo poder de Deus, são avivados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Deus nos olha com seu olhar de misericórdia. O Senhor, conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas limitações, Ele vem ao nosso encontro. Deus, Ele insiste em nossos corações. Estamos passando por tempos difíceis. São Paulo dizia que haveria um tempo difícil, de luta, de combate. Estamos num tempo difícil, meu irmão, minha irmã, e Deus se deixa ser encontrado. Vamos entender ao decorrer dessa pregação o que Deus está dizendo ao nosso coração com esse tema. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Amém? Meu irmão, minha irmã, vamos para a palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículo 6 em diante. É exatamente o tema dessa noite. É o profeta Isaías que está anunciando. É uma palavra profética aos nossos corações. Isaías, ele traz aos nossos corações uma palavra viva, impactante, que abre os nossos corações para enxergar o Senhor, que abre os nossos olhos espirituais para ver a ação de Deus em nosso meio. Isaías, capítulo 55, versículo 6 em diante, até o 11.
Amém ou misericórdia? Versículo 6. Acompanha comigo. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Renuncie o malvado ao seu comportamento e o pecador aos seus projetos. Volte ao Senhor, que dele terá piedade, e a nosso Deus, que perdoa generosamente. Pois meus pensamentos não são os vossos, e vosso modo de agir não é o meu, diz o Senhor. Mas, tanto quanto o céu domina a terra, tanto é superior a minha conduta, e meus pensamentos ultrapassam os vossos. Tal como a chuva e a neve caem do céu, para lá não volvem, sem ter regado a terra, sem a ter fecundado e feito germinar as plantas, sem dar o grão a semear e o pão a comer. Assim acontece a palavra que minha boca profere, não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter executado a minha vontade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Posso ir embora? Meu Deus, hoje eu estava meditando nessa palavra e meditando em cada versículo, e eu voltei no primeiro versículo, porque eu não fiquei só no versículo 6, porque é muito preciosa essa palavra, é muito preciosa a profecia do coração de Isaías aos nossos corações. Parece que Isaías, ele é dos nossos tempos, ele nasceu em nossos tempos, porque essa palavra é muito impactante, é uma resposta de Deus aos nossos corações. É Deus falando aos nossos corações, meus irmãos. É Deus falando da sua presença. Deus, ele se coloca diante de nós, ele se mostra, ele se faz presente. Ele não é um Deus como uma lenda, um Deus de história, um Deus que está distante, não, é um Deus próximo. Isaías está narrando aqui a necessidade de olhar para o Senhor, de buscar a Deus e viver esse tema, buscar o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Invocai-o, já que está perto. Deus está próximo de nós. Isaías é considerado como um dos profetas maiores, porque os escritos como Jeremias, Ezequiel, são escritos mais longos. Então Isaías é aquele profeta messiânico que vai anunciar o próprio Cristo que virá, o Messias que virá. Isaías está dizendo aqui de uma forma muito profunda a nós: buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Ele está preparando os corações para viver essa proximidade com o coração de Deus, para vivenciar um Deus próximo, um Deus presente, que está sempre pronto a nos ajudar, um Deus que nos ama ao extremo, que tem cuidado de nós, meus irmãos, que tem zelado por cada um de nós. Deus tem cuidado de nós. Renuncie o malvado o seu comportamento e o pecador aos seus projetos. Olha o que Isaías está dizendo: que não podemos viver pelas nossas vontades, que nós precisamos ser conduzidos pela graça de Deus para encontrar o Senhor, para enxergar o Senhor agindo em nossas vidas. Precisamos ser conduzidos pela graça de Deus, precisamos buscar as coisas do alto, como diz Colossenses capítulo 3. Somos chamados a viver das coisas do alto, da graça que vem de Deus, não viver dos nossos desejos, das nossas vontades. Isaías está dizendo: é necessário renunciar o mundo,
é necessário renunciar àquilo que te afasta do coração de Deus, porque a vontade de Deus só vai acontecer sobre as nossas vidas se formos obedientes à sua voz. Deus, Ele quer intimidade com o nosso coração. Deus quer estar próximo de nós. Mas por que eu não enxergo a presença de Deus? Por que eu não consigo me aproximar de Deus, como Isaías está dizendo? Porque há barreiras entre nós e o Senhor. E quem é que coloca essas barreiras? É Deus? Não, somos nós. Sou eu e você que impedimos a intimidade. Sou eu e você que não conseguimos buscar o Senhor como Ele tanto deseja. Deus quer despojamento da nossa parte. Deus quer renúncia dos nossos apegos e desejos, dos nossos pecados, para que a vontade dEle aconteça sobre nós. Quando Isaías está anunciando aqui que é necessário buscar o Senhor, porque Ele se deixa encontrar, Ele está falando da paixão do Senhor, do Messias que viria, do próprio Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, a forma mais bela, mais profunda que o homem encontra Jesus é através da paixão de Jesus. O homem, em toda a sua história, ao longo de toda a sua história, o homem glorificava a Deus, buscava o Senhor, insistia na graça de Deus, mas não o encontrava. Mas Isaías profetizando que o próprio Deus se faria carne, estaria em nosso meio, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem foi o profeta que mais falou dos tempos messiânicos, do Salvador, do Messias que viria? Foi Isaías. Essa é uma parte da profecia de Isaías, aonde ele diz que vamos encontrar o Senhor através de Jesus Cristo. O próprio Deus vem até nós, o próprio Deus se faz homem para pisar nessa terra, para andar em nosso meio, para mostrar o caminho, para encontrar o coração de Deus, para mostrar o caminho da salvação, do céu, da eternidade. Essa palavra de Isaías, ela se cumpre através de nosso Senhor Jesus Cristo. Buscai o Senhor, já que Ele se deixa encontrar. Ao olhar para a cruz nos atrai. É a salvação que vem de Cristo. Na cruz, Jesus perdoa os nossos pecados. Ele paga pelos nossos pecados. Ele abre as portas do céu que estavam fechadas para o homem. O homem estava distante de Deus devido ao pecado. Devido ao seu pecado, o homem se distanciou da graça do Senhor, mas a morte de Jesus na cruz levou o homem à intimidade com Deus, levou o homem à intimidade com o Senhor. É através de Jesus que encontramos o Senhor. A intimidade de Deus com o homem é imensa, é tremenda através de Jesus, porque Jesus, ao morrer na cruz, Ele ressuscitou, mas Ele deixou o seu próprio Espírito, o Espírito de Deus, o pneumatos. Ele deixou o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, entenda bem isso. Como vamos encontrar a Deus? Como vamos ter essa intimidade que Isaías está dizendo? Deus enviou sobre nós o seu Espírito Santo. Para ficar longe? Não, para habitar em nós. Somos templo do Espírito Santo. Essa é a forma que encontramos o Senhor. Quando nos aproximamos do Senhor através do Espírito Santo, essa palavra profética de Isaías se cumpre sobre as nossas vidas, e o Senhor está nos chamando a se aproximar dEle, a encontrá-lo, a deixar o nosso coração escancarado para receber da graça de Deus, deixar o Espírito Santo fazer morada em nós. É assim que vamos encontrar o Senhor. Deus, Ele nos ama tanto. Essa palavra faz tanto sentido para nós nos nossos tempos, porque o Espírito Santo, Ele habita em nós. Ele nos conduz, Ele nos leva à graça de Deus, Ele nos leva a buscar o Senhor de todo o coração. Mas muito mais, Jesus, Ele mora dentro do nosso coração.
Alguém sabe me dizer como Jesus mora dentro do nosso coração? Como Ele se deixa ser encontrado? Através do altar da Santa Missa, através da Eucaristia. Quer forma mais preciosa do que essa? Do que encontrar o Senhor, do que encontrar Deus na comunhão? Você encontra a Santíssima Trindade. Você encontra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus se deixa encontrar, meu irmão, minha irmã. Deus se deixa encontrar, ser encontrado por nós. Hoje podemos comungar o corpo de Cristo. Hoje podemos nos preencher da graça de Deus. O Espírito Santo faz morada em nossos corações. É o Senhor vivendo em nossos corações. O apóstolo Paulo dizia: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. É o próprio Deus que se deixou ser encontrado. Os tempos que estamos vivendo são tempos difíceis, são tempos de luta, de provação. Deus está permitindo nesses tempos ser encontrado de uma forma mais íntima, mais profunda, porque haverá tempos, meu irmão, minha irmã, que não teremos essa facilidade de encontrar o Senhor. Haverá tempos que dificilmente você vai encontrar uma missa. Haverá tempos que a igreja passará por provações terríveis, por perseguições. E Deus, nesses tempos que estamos vivendo, está nos preparando. Ele se deixa ser encontrado para que haja maturidade em nosso coração, para que se desperte uma fé inabalável. O Espírito Santo de Deus está preparando a igreja, porque haverá tempos difíceis que o Senhor não será encontrado como é encontrado hoje. Os profetas dos nossos tempos, como o Monsenhor Jonas Abib, pregou, tem pregado sobre esses tempos, que ele diz, que vamos voltar a viver como os apóstolos viviam, celebrando as missas escondidos, vivendo nos campos, porque a perseguição estará tão terrível, meu irmão, minha irmã, que somente aqueles que viverem essa experiência de encontrar o Senhor nesses tempos irão suportar. A palavra diz que até os justos serão abalados, poderão cair. Mas o que o Senhor está dizendo? Ele está pedindo, clamando em nossos corações a intimidade. O Senhor está dizendo a cada um de nós: buscai a mim. Deus está dizendo: buscai a mim, que se deixo ser encontrado. Buscai, meu irmão, minha irmã. É tempo de se santificar. Deus nos deu os sacramentos. Os sacramentos estão no tempo messiânico. Ele surgiu, ele foi instituído, os sacramentos, a partir de Jesus. E quando Jesus voltar na sua segunda vinda, vai finalizar os sacramentos. Deus quer que vivamos os sacramentos nesses tempos. A forma que vamos encontrar Jesus, que vamos encontrar o Senhor, é através dos sacramentos. E de forma especial o sacramento da comunhão. Porque aquele que comunga Jesus, aquele que se deixa ser tocado pela graça do Senhor, encontra o Senhor, tem intimidade com o Senhor, é curado, é liberto na experiência de encontrar o Senhor. Por que Deus se deixa ser encontrado? Porque só seremos curados e libertos a partir desse encontro pessoal. Toda conversão se dá por um encontro pessoal com Deus. Toda conversão se dá por essa liberdade que damos à ação de Deus em nossas vidas. Quando falamos: Senhor, faça a tua vontade, assim como a Virgem Maria. Faça a tua vontade na minha vida, Senhor. Eu não quero mais viver pelas minhas vontades, pelos meus desejos. Eu quero a sabedoria do Espírito Santo. Eu quero a tua graça sobre a minha vida para fazer a tua vontade. É necessário viver a adoração, meus irmãos. Os santos nos ensinam claramente. Santo Agostinho dizia: quer receber graça? Adore o Senhor. Esteja próximo de Jesus. Busque no Senhor a graça que você necessita. Então, a adoração.
É assim que vamos encontrar o Senhor. Confissão. Como é possível, nos nossos tempos de luta, aonde Satanás se levanta com ira contra nós, para nos arrastar para o pecado, para a lama, para a destruição, muitos católicos demorarem na sua vida de confissão? Deixa passar aí um ano, aí eu me confesso. Os santos diziam que deveria ter hospício para aqueles que são cristãos que não vivem a sua fé. Deveria ter hospício, porque não cuidam da sua alma, não cuidam da sua espiritualidade. Meu irmão, minha irmã, a confissão é a maior libertação. Não tem como encontrar Jesus se você não viver uma vida de confissão, porque o Senhor nos liberta dos nossos pecados, quebra as maldições, quebra as opressões diabólicas levantadas contra nós, através do sacramento da confissão. A confissão nos leva à intimidade com o Senhor. A confissão nos leva a enxergar o Senhor, a receber graça de Deus. Aquela barreira que eu disse que há entre nós e Deus, muitas vezes é pela falta de confissão. Muitas pessoas que eu me recordo que depois de uma orientação que foram se confessar, tiveram curas, libertações sobre as suas vidas. Viviam em opressão, viviam em tormento, após uma vida de confissão, tiveram as suas vidas libertas. Então, valorize os sacramentos, meu irmão, minha irmã. Busque uma vida de confissão, busque a graça de Deus, busque essa intimidade. Aí vem os outros sacramentos, o matrimônio, o sacramento da ordem, que aí é uma vocação a qual Deus nos chama, que não podemos nos deixar levar pelas coisas do mundo, não podemos nos deixar levar pela confusão ou pela inversão de valores como o mundo tem pregado. Precisamos viver a vocação, o chamado de Deus em nossos corações. Deus te chamou a uma realidade, a uma vivência, e só vamos encontrar o Senhor se obedecermos à voz do Senhor, se vivermos a nossa vocação em nosso coração. Muitas pessoas, meus irmãos, têm se refugiado, muitos irmãos têm sido chamados ao sacerdócio, mas fogem da sua vocação, e a tristeza profunda habita no coração. Uma pessoa que não vive o chamado de Deus, a sua vocação, eu fui chamado ao matrimônio. A pessoa que vai ao contrário, eu vou me consagrar, eu vou buscar o sacerdócio, um convento, ela está em fuga da sua vocação, e ela se afasta de Deus em vez de encontrar o Senhor. Por isso há muitos sacerdotes, irmãos e irmãs frustrados, porque fizeram a sua vontade, não a vontade de Deus. Nossa, mas isso é forte, sim. É a realidade de muitos, meus irmãos, que têm vivido pelas suas vontades. É isso que Isaías está dizendo. Vamos encontrar o Senhor a partir da nossa vocação. E o Senhor nos chama a lutar para viver a sua vontade, a buscar em Deus. Você tem perguntado para o Senhor qual é a vontade dele para a sua vida? Porque uma pessoa que ela encontra o Senhor é uma pessoa que passou por um processo de maturidade, que se deixou levar pela graça de Deus, que vive pela sabedoria do Espírito Santo. Você pergunta para Deus qual é a vontade dele no seu trabalho, dentro da tua casa, e tudo que você vai fazer. Senhor, qual é a tua vontade? Me dá sabedoria. Qual a decisão eu devo tomar? O que eu devo buscar, Senhor? É da tua vontade essa situação que eu estou vivendo? Precisamos ter essa intimidade com o coração de Deus. Os santos nos ensinam isso, a ser conduzidos pelo Espírito Santo, a buscar a vontade do Senhor. É assim que vamos encontrar o Senhor, é assim que vamos ter intimidade com o coração de Deus. Deus fala aos nossos corações, Deus nos direciona, e muitas vezes a gente quer ir para o caminho contrário, e aí quebra a cara e fala: Deus, por que eu não recebi a graça? Por que eu não fui curado? Por que, Senhor? Por que isso? Aí começa a murmurar. Não tem como receber graça desse jeito, não tem como encontrar o coração do Senhor se não houver obediência da nossa parte. O Espírito Santo nos conduz, nos dá discernimento da vontade de Deus.
O Espírito Santo, ele nos conduz, e nem sempre é a nossa vontade que prevalece. A maioria das vezes não é a nossa vontade, porque muitas vezes, é como a palavra diz, não sabemos orar, não sabemos como pedir a graça de Deus. Como você vai pedir, vai receber da graça de Deus, se você não sabe pedir? Se não for para a tua santificação, Deus não vai te dar. Se não for para o teu crescimento espiritual, Deus não vai te dar, meu irmão, minha irmã. Se aquilo vai te levar ao egoísmo, ao orgulho, ou a se machucar, Deus não vai permitir. Por quê? Porque Ele te ama. Ele quer que você encontre Ele nessa experiência de luta, de santificação. Por isso que temos que valorizar o sofrimento em nossas vidas. Os santos valorizavam o sofrimento, transformavam o seu sofrimento em graça. Eles se santificavam através das perseguições, das angústias, do sofrimento da alma deles, das lutas espirituais. Eles buscavam, eles sabiam reconhecer a graça de Deus nas dores e nas dificuldades deles. Eles glorificavam o Senhor no tempo da dificuldade, das tribulações, porque o combate espiritual nos leva a essa realidade: ou você glorifica o Senhor e se aproxima, encontra o Senhor, ou você murmura, reclama e se afasta de Deus. E o Senhor, Ele fala aos nossos corações através dessa profecia de Isaías. É tempo de encontrar o Senhor. Deus quer que busquemos de todo o coração, que haja decisão da nossa parte, que haja luta, perseverança. Deus, Ele quer te ver perseverando. Eu não esqueço aquela experiência de Santo Antão, que Santo Antão estava num combate espiritual com um demônio, e de repente ele sentiu a ausência de Deus. Santo Antão, ele tinha uma vida de santidade tão tremenda, ele chegou à 7ª morada, ele tinha uma intimidade profunda com Deus, o sobrenatural conduzia a vida de Santo Antão. A ação de Deus era tão poderosa que uma vez estava um homem pregando a palavra de Deus, um cristão, e as pessoas não queriam ouvir a palavra de Deus, e Santo Antão tomou a frente de só uma palavra: Deus existe. Eram pagãos que estavam ouvindo, e somente aquela palavra converteu aquela multidão, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. A graça de Deus acontecia, e na intimidade com Deus, ele sentiu a ausência de Deus. Ele sentiu que Deus não estava mais com ele, na luta, na batalha que ele estava vivendo. E naquele momento, ele clamou a misericórdia de Deus. Senhor, misericórdia, confiante no Senhor, sabendo que somente pela graça de Deus, ele venceria aquela batalha. E aí o que aconteceu? O Senhor deu a vitória para ele. E Jesus se fez presente para ele. E ele falou: Jesus, eu estava num combate com o demônio e o Senhor me deixou. Jesus falou para ele: eu estava com você o tempo todo. Eu estava com você o tempo todo. Por mais que você não enxergou, eu estava com você o tempo todo. É que eu queria ver você lutar. Quando você está passando pelas provações, pelas dificuldades, as lutas nas áreas da sua vida, Deus não te abandonou. Não te abandonou. Ele quer te ver lutando. Deus confia em nós, Ele confia em você, meu irmão, minha irmã, que você vai corresponder ao chamado dEle. Deus confia que você vai lutar e vai vencer o combate, porque Ele te capacitou. Deus te deu força pela graça do Espírito Santo para vencer todas as batalhas. A palavra diz que Deus não permite que a dificuldade seja maior do que as nossas forças. O Senhor nos capacitou, mas muitas vezes nos acomodamos, temos medo, somos inseguros, não confiamos no Senhor, e Deus permite, como diz Santo Agostinho, de tudo que é ruim, Deus tira algo de bom. Então, das situações de dificuldade, de luta, Deus permite, meu irmão, minha irmã, por amor a nós, Deus permite para que a gente possa despertar, para que a gente possa enxergar a presença dEle. E assim que vamos nos aproximando do Senhor, Deus se deixa nessa noite ser encontrado por cada um de nós.
E eu não estou falando de sentimento, mas João Paulo, há tempos que eu não sinto a presença de Deus. Deus não é sentimento, Deus é decisão, Deus é amor, é ação sobre as nossas vidas. Se você perseverar no que Deus colocou no teu coração, você vai alcançar a graça, a cura e a libertação. Deus vai responder ao teu clamor. Deus é fiel para conosco. Ele se deixa ser encontrado. Amém? E uma forma de encontrar o Senhor é através do clamor, do derramamento do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Deixa o Espírito Santo de Deus ser derramado sobre o teu coração. Eu quero te convidar a levantar um clamor com toda a tua alma, com todo o teu coração. Deus se deixa ser encontrado nessa noite. As barreiras que tem nos impedido de chegar ao coração de Jesus estão sendo quebradas nessa noite. As maldições, as falsas enfermidades, a tristeza, as angústias, o Senhor se deixa ser encontrado. A graça de Deus é derramada sobre nós nessa noite. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado com poder sobre as nossas histórias, sobre a nossa vida. O Senhor, Ele alcança as áreas de nossas vidas. O Senhor cura as nossas feridas nessa noite. O Espírito Santo está sendo derramado. O Senhor está te dando a graça da intimidade. O Senhor está te dando a graça de vivenciar um pedacinho do céu aqui na terra. É a profecia de Isaías que se cumpre. É o Senhor que se deixa ser encontrado pelo derramamento do Espírito Santo. É a ação poderosa de Deus. É a ação poderosa de Deus sobre nossos corações. Deixa o Senhor nessa noite curar as suas feridas. Deixa o Espírito Santo avivar a tua alma nessa noite. O Espírito Santo está nos levando a essa intimidade, a clamar o céu, e o céu se abre essa noite sobre nós, sobre o nosso clamor. A graça do Espírito Santo é derramada sobre nós. Recebe do poder de Deus, recebe da unção do Espírito Santo, a cura.